Boa noite, graça e paz, mulheres. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente, adorando ao Senhor. E chegamos agora num momento muito especial do culto, um momento da palavra. E eu tenho certeza que essa palavra está vindo direto do trono do Senhor para o seu coração. Eu quero chamar uma mulher muito especial. E quando eu penso nessa mulher, eu a conheci há pouco tempo, mas sempre me vem aquele versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E é isso que eu sempre vejo nessa mulher. Uma mulher agradável, uma mulher amável, uma mulher que ama ao Senhor. Essa é a mensagem que ela sempre transmite, todas as vezes que eu a encontro. Quero chamar a Maria Lígia, que vai estar compartilhando conosco. E que privilégio orar por ela nesta noite. Sei que o Senhor já derramou no coração dela e que ela possa mesmo transbordar sobre nós aquilo que Ele tem colocado no dia a dia. Porque eu sei que essa palavra que ela vai trazer a nós hoje não é apenas uma palavra que ela estudou essa tarde, mas é aquilo que ela tem vivido dia a dia no caminhar com o Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Maria Lígia diante do Senhor nesta hora, Senhor. E pedir mesmo que o Senhor a use como um vaso de honra nas tuas mãos, assim como o Senhor já tem usado a vida dela, Senhor, com a tua palavra, com as suas atitudes, com os seus gestos, com a sua rotina diária, Senhor. Que nesta noite o Senhor tenha liberdade mesmo de falar e trazer ao coração as palavras, ó Deus, que o Senhor tem para cada uma de nós, ó Pai. Que estamos aqui, Senhor, sedentas pela Tua palavra. E desde já eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem preparado uma mesa preciosa para nós, ó Pai, nesta noite. E que o Senhor esteja mesmo usando a sua filha com sabedoria, Pai, prudência, Senhor, com honra, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido neste lugar, na vida de cada mulher aqui, no lar de cada mulher aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Boa noite. A paz. Podem sentar. Queridas, é uma alegria para mim estar aqui. E como o Senhor faz as coisas, né? Antes de eu vir para cá, eu estava pensando exatamente o que você falou. Eu amo falar daquilo que eu tenho vivido com o Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é fácil de ser praticada. Mas, às vezes, a gente ouve uma palavra e fala, nossa, isso está tão distante da minha vida, né? Então, eu tenho pedido cada vez mais, Senhor, me permita viver coisas com o Senhor. Para que as coisas que eu tenho vivido, eu possa compartilhar com aquelas que estão ao meu redor, que o Senhor traz e o movimento é Ele que faz. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a Maria Lígia, tenho 38 anos, sou casada com o Leandro há 11 anos, sou mãe da Laura, cadê a Laura? Está aqui na frente, de 7 anos, do Lorenzo de 4, sou filha da Vilma, que está aqui hoje, né, mãe? E não sou pastora, sou líder do Ministério Face a Face, e mais importante que tudo isso, gente, eu sou filha de um Deus que se importa conosco, que nos ensina a caminhar, que nos inspira, que nos encoraja e que se interessa pelas nossas vidas e pelo nosso coração. E quando o Senhor ganha o nosso coração, ganha o nosso entendimento, Ele ganha o nosso comportamento. E aí a gente pode
dar um bom testemunho daquilo que a gente tem vivido com o Senhor. Então, vamos lá. Eu queria contar uma experiência que eu tive com vocês. Com vocês, não, com o Senhor. E eu estava tendo uma conversa com o Senhor. E aí eu disse assim, Senhor, eu queria muito postar um versículo por dia no Instagram. E o Senhor, assim como quem é pai e mãe sabe, a sensação que eu tive é que ele estava me olhando. Falei, então, porque assim, né? Aí a gente mostra como é prática a palavra de Deus. Então, eu posto um versículo por dia, porque eu estava vendo, Senhor, que a gente precisa ter constância no Instagram. Porque daí eu vou alcançar vidas para o Senhor. Aí o Senhor, Falei, então, porque eu quero ganhar vidas para Jesus. Esse é o meu objetivo. Aí o Senhor falou assim para mim, será esse mesmo o seu objetivo, filha? Eu falei, sim. Não, claro, também quero, assim, ser mais conhecida no Instagram, ter mais seguidores. Que mais, filha, que é o seu desejo? Aí eu falei, Senhor, mas o meu objetivo principal é alcançar vidas para Jesus. E aí o Senhor falou assim, filha, eu não preciso disso para alcançar vidas. Isso vai te distrair. Falei, vai me distrair mesmo, né, Senhor? Porque eu nem comecei a postar e eu já estou pensando faz uma semana nisso. Vai te distrair. Aí eu falei assim, mas Senhor, então qual será que é o real desejo do meu coração? Qual é a minha motivação? Aí o Senhor falou assim, filha, será que a sua motivação não é demonstrar sabedoria humana? Falei, pode ser. Aí o Senhor falou assim, abre o texto. E aí eu fui para a minha Bíblia, celular, né? Não sei que jeito, cheguei no texto. E o texto dizia assim, 1 Coríntios 2, do 1 ao 6. Quem quiser abrir e acompanhar comigo. 1 Coríntios 2, do 1 ao 6. E a palavra diz assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Falei, uau, eu não vou postar nada no Instagram. E aí, queridas, eu comecei a me colocar diante do Senhor e falar o que mais há nisso. Fala mais para mim, Deus. E aí eu comecei a ver o quanto essa minha pequena atitude era algo que estava tão cheio de mim mesma, daquilo que eu quero mostrar, do meu conhecimento, daquilo como eu querer ser o centro daquilo. O foco estava em mim. E, queridas, uma vez que o foco está em mim, é como se eu anulasse todo o trabalho que o Senhor faz. Porque a força está no meu braço, no meu agir, na minha capacidade. No quanto eu quero ser reconhecida por aquilo. E eu comecei a falar, Deus, como eu sou pequena. Mas por que é tão errado a gente querer demonstrar sabedoria? Sabedoria não é uma coisa boa. Tua palavra diz que a gente tem que buscar sabedoria e o Senhor dá a quem busca. E o Senhor começou a falar muitas coisas ao meu coração. E, a princípio, eu entendi que, para esse momento, não era o que Deus tinha para mim. Mas o Senhor falou assim comigo, você leu o texto até o final? Filha,
talvez isso seja algo que eu tenha para você num futuro. Mas hoje, você precisa aprender mais de mim e andar no poder de Deus. E uma vez que você experimentar isso, talvez eu te leve para um outro nível. Mas hoje, você precisa aprender mais de mim e conhecer o poder de Deus, para depois você viver outras experiências. Aí eu falei assim, Senhor, e o que é o poder de Deus? E aí o texto que me veio, que é próximo desse que nós lemos, está em 1 Coríntios 1, 24, diz assim: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E aí eu falei assim, não, Senhor, sim, eu quero muito conhecer o teu poder, eu quero muito andar com o Senhor, eu quero mergulhar em águas mais profundas, mas eu também quero alcançar sabedoria. Sabedoria é sabedoria. E o Senhor disse, não, existem 2 tipos de sabedoria. E aí, queridas, lá em Tiago 3, ele começa a falar sobre o poder da língua. Que quando a gente domina a língua, a gente consegue dominar o nosso corpo todo. E ele fala assim, como que de uma mesma fonte pode jorrar águas tão distintas? Fonte de água doce vai jorrar água salgada? Ou fonte de água salgada vai jorrar água doce? Como pode uma mesma língua bendizer o Senhor e amaldiçoar homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Ou seja, como um mesmo corpo pode fazer coisas boas e coisas ruins? E aí, o texto diz assim, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Ela não mostra favoritismo e é sempre sincera. E sabe o que eu aprendo aqui? Que existem 2 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, ela é carnal. Ela visa o egoísmo, a vontade que visa só o nosso interesse. E ela causa, sabe o quê? Separação, desunião, brigas, divisão. Mas, às vezes, ela pode estar, assim, floreada, bem bonita. Inclusive usando a palavra de Deus. Mas aquilo vai trazer divisão e não vai unir o corpo. Porque, no fundo, o Senhor nos dá sabedoria para que a gente possa usar no nosso meio e visar os nossos relacionamentos. Então, qual que é a sabedoria que vem do alto? Ela é pura, gentil, amigável, pacífica, e ela vem do Espírito de Deus, que nos ensina verdades espirituais a pessoas espirituais. Sim, queridas, nós somos seres espirituais. Existe um mundo espiritual. E o Espírito de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, comunica com o nosso espírito e nos guia em toda a verdade.
Então, essa é a sabedoria que vem do alto, que ela vem entregue pelo Senhor direto para nós, comunicando para nós. E eu quero ilustrar uma coisa para vocês. A gente fez eu e minha mãe fizemos uma viagem recente, e aí a gente estava no trem, andando, e aí eu comecei a olhar dos lados assim, e vi um monte de oliveira. E eu nunca tinha visto tanta plantação de oliveira. E aí eu comecei, Deus, fala comigo, me ensina alguma coisa. A tua palavra fala tanto sobre oliveira. O que o Senhor tem para me ensinar? E aquilo era a oliveira dos dois lados, tudo verde, coisa mais linda. Aí o Senhor falou assim, abre o texto. Aí eu escrevi lá na minha Bíblia, oliveira. E o Senhor me trouxe o texto de Romanos, que diz assim, queridas. Se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, que somos nós, os gentios, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustentam vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, você acha que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dEle. Senão, vocês também serão cortados. Aqui, ele está explicando o seguinte, que nós, que não somos o povo de Deus, o povo de Israel, que somos os gentios, somos essa oliveira brava. E aí, vocês sabem a diferença entre a oliveira brava e a oliveira cultivada? Eu fui estudar. A oliveira brava, gente, ela dá um fruto pequeno, amargo, ela é resistente, a sombra dela é pequena e ela não foi plantada e nem cultivada. Ela simplesmente nasce e ela tem vontade própria. Agora, a oliveira cultivada, ela dá um fruto maior, que é doce, a folha dela é muito mais verde, a sombra dela é maior. Então, queridas, o que a gente aprende com isso? A nossa natureza é de oliveira brava. O nosso instinto, que é o que às vezes pode mover a nossa natureza humana, vem dessa oliveira brava, ruim, resistente. No entanto, pela graça e pela misericórdia, nós somos enxertados na oliveira cultivada. E essa oliveira dá nova vida para nós. E nós nos mantemos nela pelo quê? Pela fé. Por continuar crendo. E uma vez que a gente é sabida disso, a gente precisa olhar o que faz a gente ser guiada, às vezes, pela nossa natureza de oliveira brava. Porque o nosso instinto animal, às vezes, ele é muito mais forte do que o nosso espírito. Então, nós precisamos, queridas, antes de buscar sabedoria, conhecer as nossas inclinações pecaminosas. Nossa, esse lugar vai me fazer pecar, eu vou? Não, eu não vou, gente. Esse grupo vai me fazer tropeçar, eu vou? Não, eu não vou. Nós precisamos ter boas escolhas. A vida de santidade é uma vida de boas escolhas.
Você pode, às vezes, no mesmo lugar, estar tendo um comportamento bom ou um comportamento ruim. Agora, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, quais são as minhas inclinações? O que é que tem me feito tropeçar? E tem me feito ser guiada por essa natureza carnal, animal, humana, que é só aqui, ó. E aí, a boa notícia é que lá no começo da palavra, aquela palavra de Paulo, ela diz o seguinte, que ele se apresentou não com palavras persuasivas de sabedoria, que era o que eu queria, né, no Instagram. Ele diz o seguinte, que ele se apresentou com temor, fraqueza, temor e tremor. Que é como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. E aí, você vai me perguntar assim, você está querendo dizer que eu tenho que ser fraca? Num mundo que manda a gente ser o quê? Forte. Então, repitam comigo, diante do Senhor nós devemos ser fracas. Certo? Frágeis, quebradas. Nossa, nesse mundo hoje, a mulher precisa ser forte e o homem precisa ser fraco. E aqui o Senhor está dizendo, como que Paulo se apresentou? Com fraqueza. Porque é o agir dele através das nossas vidas, não é o nosso agir, não é a nossa capacidade humana. Não é, queridas. E isso é um alívio. Ai, graças a Deus que não é Ele que faz. Porque se eu for fazer, não vai dar bom. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, dizer: Deus, eis-me aqui. Porque eu dependo do Senhor, Pai. Essas são as minhas fraquezas. Traz luz, Deus, nas minhas fraquezas. Que eu possa me apresentar quebrada, fraca diante do Senhor. Em segundo lugar, Paulo diz o quê? Que ele se apresentou, que ele trouxe com temor. E o que é temor, gente? Será que é medo? Ai, medo, tenho medo de Deus. Não é medo, gente, porque o medo ele nos afasta, ele nos paralisa. O temor aqui, ele é uma reverência, é um respeito profundo. É aquilo que te constrange, que você fala, não posso fazer isso. Agora, a gente vai ter temor quando a gente vai tomando consciência de quem o Senhor é na nossa vida. Que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é justo, que é o justo juiz. E aí aquilo vai nos constrangendo. E aí a gente passa a dizer, nossa, eu não posso fazer isso diante do Senhor. Porque existe um temor no nosso coração. E aí, tem um versículo que diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para a gente começar a acessar essa sabedoria do alto, o temor é uma das coisas. Então, a gente vai se apresentar com fraqueza, com temor e com tremor. E o que é o tremor? O tremor é a manifestação visível do temor. Ou seja, o temor está aqui dentro e o tremor está do lado de fora. É aquilo que a gente mostra que a gente faz. Quando a gente se rasga realmente diante do Senhor. E a gente reconhece o quanto nós dependemos do agir dEle nas nossas vidas. O quanto não é sobre nós, mas sobre aquilo que Ele faz através de nós. A palavra de Deus diz, se for se gloriar de algo, glorie-se em mim, porque a glória é dEle, não é nossa. Nós não temos capacidade, eu não tenho capacidade para ministrar a palavra de Deus, mas uma vez que eu me coloco, estudando, buscando, o Senhor transborda. Mas não há nada de melhor em mim ou no outro. É apenas, queridas, a gente se dispor para Deus fazer.
E Ele vai fazer. E nós vamos ser usada na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes no silêncio, nós vamos ganhar vidas. As pessoas vão dizer, nossa, o que tem de diferente em você? Você fala, em mim, é o agir de Deus na minha vida. O Senhor tem ministrado o meu coração sobre o tempo. Esses dias, eu chamei o Leandro para conversar, falei, amor, tá tudo errado. Comecei a chorar. Mulher, né? Tá tudo errado, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é uma correria. E ele só me ouvindo. Aí ele falou assim, realmente, querida, sabe por que a sua vida é uma correria? Porque você não se organiza. Falei, nossa, mas também não é assim, né? É, você não se organiza. Aí você não tem tempo, aí você vive atropelada. Aí na correria você ministra filho, na correria? Não. Você tem tempo para conversar com uma amiga? Não. Você tem tempo para tomar um café com a mãe? Não, não tem tempo para nada, é tudo corrido. Vamos, é com as crianças e vamos, e nós estamos atrasados. E aí eu fui me colocar diante do Senhor, e o Senhor falou, querida, quais são as suas prioridades? O Senhor é minha prioridade. Ele falou, será? E aí eu aprendi lá no Experiência do Lar, que eu estou fazendo, que eu estou amando, quem não fez, faça. Cadê minha líder? Ela está aqui? A Leila? Não. A Dave fala assim no livro, para a gente fazer um mapa da nossa agenda semanal e colocar lá os temas. Então, buscar filho na escola, Uber mãe e Uber pai, né? Célula, igreja, aniversário. Aí ela fala, no fim da semana, você olha e você vai ver onde que você gastou o teu tempo. E aonde você gastou o teu tempo é aonde estão as tuas prioridades. E aí eu comecei a pensar e eu falei assim, Senhor, o Senhor não é prioridade na minha vida, porque eu não tenho tempo para o Senhor. E meninas, parece que o Senhor, por isso que a palavra diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque a gente só vai mudar em algum comportamento quando aquilo fizer sentido para nós. Por isso que a palavra diz que a gente precisa ganhar o coração do filho. Porque quando a gente ganha o coração, a gente ganha o comportamento. A gente, às vezes, fica focada só no comportamento. E a gente não senta, não explica para ganhar o coração. Não ora com ele para ganhar o coração. E o Senhor com a gente é a mesma coisa. Depois que eu tive essa conversa com o Leandro, muitas coisas melhoraram, porque eu passei a ter consciência. E aí eu comecei a colocar na minha agenda lá o tempo que eu ia ter com o Senhor. E eu precisei acordar mais cedo, coisas precisaram ser mudadas. Porque a gente às vezes acha que na correria do carro Deus vai falar. O Senhor, Ele pode falar de inúmeras formas. Agora a gente precisa ter tempo para Deus. E aí, para a gente fechar, oração, leitura da palavra e jejum. São 3 coisas que o Senhor tem me ensinado. No jejum, queridas, a gente vê o quanto a nossa natureza é forte dentro de nós. Fica 12 horas sem comer para você ver a braveza que você vai ficar. Eu fico, pelo menos. Estou com fome. E eu li um livro que dizia o seguinte, o jejum, ele impulsiona a oração. Por quê? Porque quando a gente jejua, a gente se enfraquece. E a gente passa a discernir a voz do Espírito. Você enfraquece a carne, literalmente, e vivifica o Espírito. E aí o Senhor, Ele fala conosco. E através da leitura da palavra, a gente aprende os princípios para a gente pôr em prática. Porque, gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é real. Ela ensina as coisas para a gente, mas nós precisamos ler. Porque se a gente não ler, nós não vamos saber. Não dá, às vezes, para ficar vivendo de versículo de devocional, queridas. Nós precisamos ler o texto.
E o Senhor, Ele vai inclinando, Ele vai ensinando a gente. E essa versão é muito difícil, procura uma mais fácil. Anda com gente que lê a Bíblia, que vai te ajudar. Vai falar, vamos amiga, vamos ler, vamos estudar. Agora, a gente tem se alimentado do quê? O nosso corpo, que é espiritual, ele precisa ser alimentado por coisas espirituais. De alimento espiritual. Oração, jejum e leitura da palavra é alimento espiritual. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente está passando uma provação, a gente quer adiar aquilo. Você fala, não, isso aqui precisa passar logo. Queridas, se a gente está vivendo a mesma provação sempre, sabe por que está acontecendo isso? Porque nós não aprendemos a prova ainda, nós não passamos. Nós vamos ficar caindo na mesma prova quantas vezes? Nós precisamos mudar de estação. E uma vez que a gente vence aquela provação, porque é um treino de Deus para nós, a gente vence aquela prova, a gente, sobe o nível. Às vezes a gente está passando a provação e a gente não vê Deus naquilo. O Senhor está conosco o tempo todo. A palavra de Deus diz, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Nós estamos passando por prova, nós estamos passando por luta. O Senhor está forjando a gente, para a gente ir para um novo nível. Amém? Então, quando a gente está na prova, a gente tem que ter o quê? O discernimento. Senhor, me ensina. O que eu tenho que aprender? Isso aqui eu não aprendi ainda. Me ensina. Para eu poder elevar de nível e parar de ficar tropeçando nas mesmas coisas. Porque se a gente for se deixar levar pela nossa natureza, a nossa natureza é carnal, é humana e ela é muitas vezes demoníaca. O inimigo põe coisas na nossa mente e aquilo pode nos mover e a gente achar que está tendo sabedoria humana. Achar que é sabedoria do alto. Não é. Aquilo é carnal. E o Senhor, Ele é tão misericordioso, tão amoroso, tão querido, que Ele fala conosco. Basta a gente priorizar, a gente se colocar numa entrega completa. E dizer, Deus, eis-me aqui. Eu sou um vaso. Que se o Senhor precisa quebrar 10 vezes, o Senhor quebra, porque o Senhor é quem refaz. Amém? Eu queria convidar você agora, num momento de oração. Querido que está aí em cima, você apaga um pouquinho a luz? Eu queria que você fechasse os teus olhos, para que a gente tivesse um tempo com o Senhor. Porque eu creio que todas nós gostaríamos de ter essa sabedoria que vem do alto. Mas muitas vezes a gente luta contra a nossa carne. E por isso a gente não muda o nosso comportamento e a gente acaba caindo sempre nas mesmas coisas. Então que a gente possa fechar os nossos olhos. E num momento de oração, você com o Senhor, que você possa pedir, Senhor, me mostra quais são as minhas inclinações. O que eu tenho feito que causa separação entre eu e o Senhor? O que eu tenho feito que me afasta do Senhor? O que eu tenho feito que às vezes me torna pedra de tropeço na vida dos outros? Senhor, traz a nossa memória nessa noite. Que nós possamos pedir perdão para o Senhor. Que nós possamos nos quebrantar diante de Deus. Senhor, venha sobre nós, Pai, nessa noite. Visita, Deus, a mim e as minhas irmãs. E mostra para nós, meu Pai, qual caminho mau há no nosso coração. O que a gente tem feito que está sendo movido e motivado pela nossa natureza carnal e humana? Quais palavras a gente tem proferido que tem causado separação, discórdia, brigas? Oh Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e clamar pelo Teu perdão. Pedir, Deus, que nós possamos nos reconciliar com o Senhor nessa noite.
e pedir, Pai, que o Senhor venha sobre nós, meu Deus. Venha sobre nós e nos visite, para que nós possamos desfrutar da sabedoria que vem do Senhor, meu Pai. Visita as minhas irmãs nessa noite. Que elas possam, Deus, caminhar e desfrutar dessa tua sabedoria que é boa, que é pura, que é amigável, que é pacífica, que vai nos unir como corpo de Cristo, Pai. Que vai trazer, Deus, comunhão, que vai trazer verdade. Senhor, venha sobre nós. Que a partir dessa noite, Deus, haja um despertar em todas as mulheres, ó Deus, que estão aqui, pela leitura da Tua palavra, Deus, por vida de oração. Quebra, Deus, toda fortaleza, toda resistência que diz que nós não somos dignas, que por estar em pecado nós não merecemos. Deus, o Senhor nos olha com olhos de amor. Que haja, ó Deus, a partir dessa noite, um mover entre nós. Que essas mulheres possam se levantar, ó Deus, com vida de oração, com leitura da palavra. Ensina-nos, Deus, a prática do jejum, para que nós possamos enfraquecer a nossa carne, Pai, e vivificar o nosso espírito. Que nós possamos ser guiadas, Deus, pelo Teu Espírito, em toda a verdade, ser convencidas daquilo que o Senhor tem para nós. Oh Deus, o Senhor tem tantas bênçãos para derramar sobre nós, que nós possamos acessar isso, Deus, com um coração, Deus, quebrantado, com temor e com tremor, é que nós nos apresentamos, Deus, nessa noite, e que nós te pedimos, venha, Pai, sobre nós. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe a vida de cada uma. E eu queria chamar as meninas que são liderança da igreja, liderança da rede, do GEFAC, do FACE, para estar aqui na frente, para se alguém tem o desejo de receber uma oração, que elas possam vir aqui. Eli, Nívia, Sil, tem tantas. Venham aqui, queridas, aqui na frente. Se alguém tiver o desejo, que se sinta à vontade de vir, e nós vamos estar orando por vocês, intercedendo pela vida de vocês. Se você quer orar não só por você, ou quer pedir por alguém, então nós vamos nos colocar aqui, para que a gente possa ter um momento de oração. Amém?